Você ouvirá a seguir são gravações feitas por esse que vos fala, por G, de 2005 a 2009, de pregações, mensagens, reflexões do pastor Lorival de Almeida. Portanto, não é permitido que baixe o vídeo e reposte, a não ser que edite esse vídeo. Inclusive, fotografias, tudo que está no vídeo fora feito por mim. Dito isso, segue aí o áudio, a mensagem do pastor. Está preparado? E agora sim nós vamos para a meditação. Sim, ouvintes, nós estamos vivendo um tempo bastante, não sei se interessante ou pelo menos digno de meditação nesse momento da nossa história, né? Nós estamos vendo, Débora e ouvintes, né? Claro que nós estamos tendo uma abertura para tanta coisa, à medida que cresce aquela famigerada desconfiança de que a Bíblia não dá para levar a Bíblia a sério, não se pode provar a autenticidade dos seus manuscritos, porque não é bem assim, quem escreveu a Bíblia foi homem mesmo, o papel aceita tudo, já ouviu isso já, não é? O papel aceita tudo, não sei o que lá. Eu li aquele livro Código da Vinci, né? E mesmo no livro Código da Vinci, nós vemos aí que o autor disse que a Bíblia foi mudada várias vezes e que nunca chegou a ter necessariamente uma redação final. Eu li o livro umas 4 vezes aproximadamente e infelizmente emprestei para uma pessoa que não devolveu. Devolveu meu livro aí, você sabe, hein? Bom, mas a verdade, ouvintes, que com o passar do tempo as pessoas realmente começam a mudar os seus costumes, a sua vida, a sua forma de viver, enfim. E às vezes havendo a dificuldade de adaptar-se, né? Porque a impressão que se tem é que a pessoa está chocando-se com alguma coisa, então a pessoa começa a colocar aquilo que a incomoda, ela começa a achar defeito para desqualificar aquilo que a incomoda, né? Quem lê o Código da Vinci, né, o livro, ficará, se for limitado de repente, né, com uma imagem de que os cristãos são um bando de mafiosos, né? Esses cristãos ao longo do tempo manipularam tudo, é curioso, né? De repente, eu até poderia dizer, né, um companheiro, um rapaz que eu emprestei o livro, disse para mim, porque eu não sei. Eu até diria que seria gente de pouca honestidade intelectual, de repente, colocando em dúvida, né, a crença de pessoas alheias. E essa pessoa ficou meio assim, né? Até cheguei a dizer no nosso discipulado pastoral, quem não consegue, de repente, ter a fé para ler determinadas coisas, não pode ler, né? Agora, dá para levar a Bíblia a sério ou não? Não é? E é uma pergunta. Eu posso dizer a você, ouvinte amado, que por mais que as pessoas digam, não, nós não podemos acreditar nos manuscritos, né? Não podemos acreditar em tudo que está escrito na Bíblia, porque não é confiável. Bom, então vamos começar a fazer o seguinte, olha, vamos ver a implicância da situação. Se nós formos olhar alguns estudiosos, né? Alguns deles que viveram muito tempo antes de Cristo. Por exemplo, Tucídides. Ele viveu 460, 400 antes de Cristo. E a obra dele, 8 manuscritos, né, datados de 900 depois de Cristo, ou seja, os manuscritos deles sobreviveram 1.300 anos depois. Outro historiador, que são raros até muitas conversas a respeito dele, mas também Heródoto, né, por exemplo, também as suas escritas, né, datam de tanto tempo. Aristóteles, 330 anos antes de Cristo, né? Manuscritos como, por exemplo, 1.100 anos antes de Cristo ou 1.400 anos depois de Cristo. É interessante como as pessoas nunca colocam em questão ou em dúvida manuscritos de pessoas que escreveram muito antes de Cristo. Porque são manuscritos, perdão, não sei porque eu estou falando manuscritos, olha, são escritas, vamos dizer assim, que de repente as pessoas pensam que não podemos impugnar, porque afinal de contas o que escreveu foi Aristóteles, né? Ele está narrando a história de César, esse aqui tem um grande valor, né? E Homero, esse tem 643 escritos, mas não dá, não. Agora, a Bíblia sempre tem alguém falando que não, porque não dá para provar. Alguém prova as escritas desses grandes homens do passado, como Heródoto, por exemplo, Aristóteles, como eu acabei de falar, Homero. Ninguém fica questionando os manuscritos deles, não é verdade?
Porque de repente eles entendem, né, que não, isso aqui é bom para cultura, isso aqui é bom para conhecimento, a gente conhecendo isso aqui vão nos chamar de intelectuais. Ouvintes, a bem da verdade, nós podemos entender que faça-se o teste disso, passa-se pelo teste de linguísticas, carbono 14, seja lá o que for, né? Mas a palavra de Deus sempre vai ser batida, rebatida, porque sempre vão achar que é uma fraude, que é desonesto. Por quê? Porque só a Bíblia, não é? A simples razão dos porquês é que, a bem da verdade, as pessoas não conseguem entender como não podem viver dentro daquilo que foi colocado. Na incredulidade dessas pessoas leva a achar que tudo que elas fazem é de tão errado, e que a Bíblia condena, que eles têm que achar um meio, não de se consertarem, mas sim de desqualificar a Bíblia, não é? Recentemente eu comentava, até com a Débora mesmo, né? E comentava com ela que algumas pessoas às vezes passam por situações difíceis na vida. Algumas pessoas cometem erros grosseiros. Algumas pessoas cometem coisas extremamente ruins. E de repente a direção da igreja, a diretoria da igreja toma uma atitude, aquela pessoa de repente é disciplinada. Sabe o que ela faz? Ela fica com raiva do membro da diretoria. Normalmente com raiva da Débora, né? Porque a Débora é a secretária, então acham que ela que tomou atitude, tomou a decisão. Né? O pior é que são obreiros antigos, né? Se fossem obreiros novos, dava-se um desconto. Né? Mas são obreiros antigos, cheios da basófia, na verdade. Não, mas por que falta amor? Onde já se viu uma coisa dessa? O meu estado espiritual, culpado é o pastor Antônio, culpado é a Débora, culpado é... Por que as pessoas fazem? A culpa não é o culpado pelo erro, ou seja, o culpado pela situação não é o erro que elas cometeram. A situação que estão vivendo não é consequência de coisas ruins que fizeram, não. A consequência que está sofrendo essa pessoa, ela julga que está acontecendo porque ela foi disciplinada. Ou seja, é a questão da Bíblia. Por que se condena a Bíblia? Por que a Bíblia? Ah, não, a Bíblia não é séria. A Bíblia foi mudada várias vezes. Não são dignos de confiança os manuscritos e coisas dessa natureza. Por quê? Porque as pessoas às vezes veem as suas vidas baterem de frente com os ensinamentos que estão nos manuscritos. Dá para entender, né, Débora? É. Ou seja, as pessoas então, ao invés de arrumarem a sua vida, não, elas desqualificam o que pode fazer a elas bem. É verdade. Não é? Mark Twain, ele disse bem, eu me lembro que quando nós estávamos estudando nos Estados Unidos, né, essa sentença ficou bem gravada. O que me incomoda na Bíblia não são as passagens que eu não entendo, mas sim as que eu entendo. Essa é uma sentença famosa nos Estados Unidos de Mark Twain. Nós não somos indigentes mentais, ouvintes. Eu tenho certeza que a Bíblia Sagrada ela é verdadeira. E se ela tem sido tão combatida, eu gostaria que fossem combatidos também os manuscritos que foram feitos antes de Cristo. Antes dos manuscritos bíblicos, alguns deles, na mesma época, algum tempo depois, seria bom que fossem verificados todos os manuscritos de historiadores, né? Inclusive manuscritos raros, né? Que toda a comunidade científica, toda a comunidade, por exemplo, intelectual, né? Aceitam as obras do filósofo grego Aristóteles, não é? Por que ninguém questiona? Por que ninguém diz, não é digno de confiança? Foi Aristóteles. Agora, quando se diz que é Deus, não, porque justamente por isso. Porque vem e bate de encontro, brigam com aquilo ali, não conseguem viver conforme o manual para a vida eterna, então tentam desqualificar. Seria melhor se consertar. Seu carro furou o pneu, não adianta ficar falando, não, porque onde já se viu, não vou poder andar mais. Se você não trocar o pneu, você não anda mesmo, né? Não adianta começar tentar achar alguma coisa. Você tem que tomar a atitude certa. Arrume o seu pneu em vez de arrumar o prego, não é verdade? Arrume o pneu que é melhor. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço e até a próxima.